Bem-vindo a mais um vídeo. Na calorimetria, vamos estudar a troca de calor entre dois corpos, né? E definido alguns conceitos, vamos começar falando aí de temperatura. Então, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quanto maior o grau de agitação de uma molécula, maior a temperatura, né? E quando existe dois corpos com a temperatura diferente, existe um fluxo de energia entre elas. Essa energia nós chamamos de calor. E o calor de transformação, ou calor latente, ele é representado pela letra minúscula, pelo C minúsculo. E a temperatura é representada pela letra T maiúscula. Usando aqui algumas fórmulas para fazer alguns exercícios, nós vamos usar o Q maiúsculo, que é o calor, né? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, vamos usar essa fórmula para quando a gente tiver um corpo com temperatura inicial de X e depois de um tempo esse corpo está com a temperatura mais elevada, e aí a gente consegue saber quantas calorias esse corpo recebeu. Então, essa fórmula a gente vai usar para achar a quantidade de calorias. Já nessa outra, que é o Q é igual ao M vezes o L, já nessa outra fórmula, a gente usa para achar a capacidade térmica de um corpo, né? Onde o Q é o calor, o M é a massa e o L é o calor latente. Então aqui a gente vai usar essa fórmula aqui para achar a capacidade térmica. Já nessa outra, que é o C é igual ao Q dividido pelo delta tempo, o C é a capacidade térmica, o Q é o calor e o ΔT é a variação de temperatura, né? Já nessa fórmula a gente vai usar quando a gente já sabe a capacidade térmica de um corpo, né? E esse corpo recebe uma quantidade de calor e você quer saber qual temperatura final, né? Agora vamos para alguns exercícios. O primeiro exercício fala assim: um bloco de vidro de massa de 300 gramas está inicialmente a temperatura inicial de 25 graus Celsius, né, sabendo que o calor específico do vidro é calor específico igual a 0,20 calorias por graus Celsius. Está pedindo aqui para calcular a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do bloco até uma temperatura final, que é igual a 45 graus Celsius. Então, a gente sabe aqui que a massa desse corpo é igual a 300 gramas. A temperatura inicial é igual a 25 e o calor específico do vidro é 0,20 calorias por graus Celsius. E a temperatura final é 45, né? Então a gente vai usar essa fórmula aqui, que a gente quer achar a quantidade de calor. Então vamos usar a fórmula Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Substituindo os valores vai ficar assim. Q é igual a massa é igual a 300 gramas vezes o C, que é o calor específico, que é 0,20, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então fica assim: 300 vezes 0,20 vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, que é de 20 graus. Então, nossa caloria final aqui é igual a 1.200 calorias. Agora vamos para o próximo exercício. Já no segundo exercício, diz assim: um objeto é feito de duas partes, né? Uma parte é de alumínio, cuja massa é de 1.000 gramas, e uma de ferro, cuja massa é de 600 gramas. Sabendo que o calor específico do alumínio e do ferro são, respectivamente, calor do alumínio
é igual a 0,22 calorias por graus Celsius. E o calor específico do ferro é igual a 0,11 caloria por graus Celsius. Aí pede para calcular a capacidade térmica desse objeto. Então, para a gente achar a capacidade térmica desse objeto, a gente vai usar a fórmula que está aqui em cima, K igual a M vezes L, que é o capacidade térmica, que é igual a massa vezes calor latente. Então vamos lá. Primeiro a gente vai mostrar a capacidade térmica do alumínio, que vai ser igual a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio. Depois a gente vai achar a capacidade térmica do ferro, que é igual a massa do ferro vezes o calor específico do ferro. E no final a gente vai calcular a capacidade térmica dos dois, a capacidade térmica do alumínio e a capacidade térmica do ferro. Então vamos primeiro achar aqui a capacidade térmica do alumínio. Então vamos usar essa fórmula aqui, calor igual a massa vezes calor latente, aonde o calor, a capacidade térmica do alumínio vai ser igual a massa de 1000 e o calor específico de 0,22. Então a capacidade térmica do alumínio é igual a 220. O calor, a capacidade térmica do ferro vai ser igual a massa é 600 e o calor específico é 0,11. Calculando a capacidade térmica desse ferro é igual a 66. Então, se a gente for calcular aqui a capacidade térmica do alumínio e do ferro, então a gente tem calor total igual a 220 do alumínio mais 66 do ferro. Capacidade térmica total dos dois somados é igual a 286 joules por graus Celsius. Vamos ver mais um exercício. Já nesse exercício, pede assim: um corpo de capacidade térmica igual a 25 joules por grau Celsius está inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius. Se esse corpo receber uma quantidade de calor que igual a 200 joules, qual será a sua temperatura final? Nós sabemos que a capacidade térmica desse corpo é igual a 25 joules graus Celsius. Sua temperatura inicial é igual a 30 graus Celsius. E seu calor é igual a 200 joules, né? O calor que esse corpo recebeu. E ele quer saber qual que é a temperatura final. Então a gente tem aqui em cima a fórmula para achar a temperatura final, que é igual C igual a Q dividido por ΔT. Então a gente sabendo aqui que o calor, capacidade térmica é igual a 25 joules, e o calor que esse corpo recebeu é igual a 200, então a gente substitui aqui 25 vai ser igual a 200 dividido por ΔT, que a gente quer achar a temperatura final. Então o que a gente faz aqui agora? A gente multiplica em x, então vai ficar 25 vezes ΔT igual a 200. Agora a gente precisa isolar o ΔT, então 25 ele desce dividindo, então fica ΔT igual a 200 dividido por 25. Então a variação de temperatura aqui foi de 8 graus, mas ele quer saber qual sua temperatura final. Então a gente tem que pegar a temperatura inicial mais a variação de temperatura. Então vai ficar assim, temperatura final é igual a 30 inicial mais ΔT, que é 8. Então nossa temperatura final é igual a 38 graus Celsius. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de dar seu joinha. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até mais.